evangelização, para a evangelização, para a campanha da evangelização. Hoje, 28 de outubro de 2021, o nosso Regional Nordeste 3, o setor campanhas da CNBB, está promovendo uma live, uma formação com o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB. Seja bem-vindo, padre Patrick, é uma alegria contar com a sua presença. Desde já, muito obrigado por sua disponibilidade. Talvez seja um dos primeiros regionais, né, que já está fazendo esta formação com a equipe de campanhas, de multiplicadores. Com a graça de Deus, desejamos chegar a todas as dioceses, desejamos chegar a todas as paróquias do Regional Nordeste 3. Convido a iniciarmos este momento tão importante para a nossa evangelização, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com o tema "É tempo de cuidar da evangelização", o lema da campanha de evangelização: somos igreja, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres. Antes de passar a palavra ao padre Patrick, gostaria de proclamar o texto inspirador que está em 2 Coríntios, no capítulo 8, precisamente no versículo 9, mas vamos proclamá-lo a partir do versículo 7. E assim como vocês sobressaem em tudo, na fé, no dom da palavra, no conhecimento, no fervor em tudo e no amor para conosco, procurem também sobressair nessa obra de generosidade. Não digo isso como ordem, mas vendo o entusiasmo dos outros, quero comprovar se o amor de vocês é genuíno. Pois vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, ele se fez pobre por causa de vocês, para com sua pobreza enriquecer a vocês. E a respeito disso dou minha opinião. É o que convém a vocês, já que desde o ano passado foram vocês os primeiros, não somente a realizar, mas também a querer essa obra. Agora, portanto, completem a obra. Agora, de modo que, assim como vocês a quiseram de boa vontade, possam também completá-la segundo suas possibilidades. Pois quando existe boa vontade, somos aceitos com os recursos que temos. E não importa o que não temos. Não se trata de dar alívio a outros e vocês passarem dificuldades, mas haver igualdade. Neste momento, o que está sobrando para vocês suprirá a carência deles, a fim de que um dia o que sobra para eles venha suprir a carência de vocês. E assim haverá igualdade, como está escrito: a quem recolheu muito, nada sobrou. A quem recolheu pouco, nada faltou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, que a generosidade esteja no nosso coração e que possamos ter esse cuidado na evangelização. É tempo de cuidar. Tempo de cuidar das pessoas. Tempo de cuidar da nossa evangelização. Tempo de anunciar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida. E foi ele quem disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que a igualdade possa estar sempre sendo o nosso ideal, fazer com que todas as pessoas possam experimentar um pouco da nossa generosidade. E o espírito paulino, que gera a eclesialidade, que mostra o caminho que a igreja deve sempre trilhar.
o caminho da partilha e da justiça, sempre cuidando da obra do Senhor. Obrigado, Padre Patrick, pela sua presença. Saúdo o diácono Luciano, que também é secretário executivo, um dos secretários executivos do Regional Nordeste 3, os padres que já se encontram presentes, leigos, coordenadores de equipes de campanha de suas dioceses, diáconos, todos sejam bem-vindos. A Patrícia, da Pascom, que está nos auxiliando. Padre Patrick, Deus o abençoe. A palavra está contigo. Boa noite, Dom Estevão. Muito obrigado pela acolhida nessa noite. Minha saudação a todos e todas. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com o Regional Nordeste 3 para poder compartilhar um pouquinho sobre a campanha para evangelização desse ano. Para nós é um momento de singular importância, né? Tendo em vista que logo, logo nós já estaremos aí dando abertura à campanha que acontece também para que nós possamos conhecer. Como o Dom Estevão disse, né, é o primeiro regional que a gente está trabalhando, então, a preparação para a campanha para evangelização. Lembrando que essa campanha, ela nasce em 1998, né, uma iniciativa da CNBB, e desde então ela vem promovendo a campanha para evangelização. Um dos seus objetivos, então, é despertar em cada fiel esse compromisso evangelizador e também de corresponsabilidade pelo sustento das atividades pastorais e evangelizadoras da Igreja no Brasil. Uma colaboração que repercute em cada comunidade por meio de um gesto concreto, que é a coleta para a evangelização, que é realizada no terceiro domingo do Advento, domingo da Alegria, que esse ano será no final de semana do dia 11 e 12 de dezembro. A gente colocou o fim de semana a pedido de alguns coordenadores de pastoral, lembrando a celebração de preceito também no sábado, já à tarde. Então, as coletas desse fim de semana. Para preparar um pouquinho a nossa conversa, eu preparei alguns slides aqui, vou estar projetando, depois, se tiver algum interesse, a gente pode disponibilizar sem dificuldade alguma. E eu vou apresentar, então, um pouquinho a proposta, em torno de uns 30, 40 minutos de conversa, depois a gente abre, então, para um debate, esclarecimento e algumas dúvidas. Qualquer questão, pode ficar bem à vontade para colocar também ao longo da nossa conversa. Eu pergunto assim, vocês estão vendo direitinho os slides? Sim, estamos vendo. Aproveito para pedir quem está com o microfone ligado, há umas 2 pessoas com o microfone ligado, nós estamos escutando todos os segredos aí de sua casa. Portanto, cuidem dos microfones, mantenham desligados. Muito bem, campanha para evangelização 2021. Eu coloquei no chat aí no Zoom o texto que foi preparado, são 5 páginas apenas, tem também o hino, a oração e também a partitura do hino que esse ano a gente apresentou também para motivar também a campanha para evangelização. Ide sem medo para servir. Lembrando esse caminho bonito que Dom Estevão nos recordava, que nós já desde 2019 estamos trabalhando na campanha para evangelização, na mística do cuidado. Então, como igreja, nós cuidamos do anúncio do evangelho, da proclamação da palavra, dos pobres, da vida da comunidade. E, conhecendo a generosidade de Cristo, somos estimulados ainda mais a viver essa generosidade agora, sem medo, para poder servir com alegria. Então, a proposta de reflexão que eu faço para essa noite são em 4 estações. Assim, no primeiro momento, nós vamos olhar especificamente o que significa evangelizar. Hoje, mais do que nunca, ao invés de entrar diretamente no tema desse ano, 2021, hoje, mais do que nunca, quando nós falamos de evangelização, nós falamos de iniciar bons processos para a proclamação da palavra de Deus, o anúncio do evangelho, recuperando, então, alguns princípios e fundamentos. Então, nessa primeira parte, o que eu pensei? Recordar o que significa evangelizar. E já faço essa provocação agora. Então, para você aí, a partir do seu contexto, da sua comunidade, da sua área de missão, o que significa evangelizar para você? Pensa aí um pouquinho. A definição que você traz de evangelização. O que significa evangelizar? Depois nós somos chamados a confrontar essa definição que nós damos à evangelização
E confrontar de que modo? Então, Aquilo que eu defino como evangelização. qualquer lugar da tela, é? Acho que está ligado, Zé Lourenço, o microfone? Agora sim, acho que sim. Aí, agora sim. Então, aquilo que nós definimos pessoalmente, claro que essa definição vem da nossa experiência de trabalho, da nossa experiência missionária, onde nós nos encontramos hoje. Então, aquilo que você define como evangelização, você realmente vive isso em relação aos pobres, em relação à comunidade, em relação à sua igreja particular? Então, no desejo de iluminar ainda mais mais do que o conceito de evangelização, a definição do que seja evangelizar, nós vamos, então, recuperar um pouquinho, então, da caminhada, contando com a contribuição do São Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, naquilo que eles definem para nós em relação a evangelizar. O que significa evangelizar, sobretudo tendo aí como recorte o Concílio Vaticano II. Então, o que significa evangelizar? A gente vai recordar um pouquinho isso. No segundo momento, as contribuições do Papa Francisco no que diz respeito à evangelização, sobretudo a partir da Evangelii Gaudium, que desde 2013, então, tem sido essa referência para todos nós, nação evangelizadora. O que significa, então, evangelizar para o Papa Francisco? Com a contribuição dos últimos pontífices, para que a gente possa iluminar ainda mais o nosso conceito de evangelização e para a gente fazer, talvez, um balanço, quem sabe, um impacto do que seja evangelizar hoje, onde nós nos encontramos. E aí sim, depois, no terceiro momento, já terminando, nós vamos olhar, então, para a campanha para a evangelização. Como eu disse, desde 98, essa campanha da Igreja no Brasil, para que nós possamos conhecer as ações evangelizadoras da Igreja no Brasil e também o objetivo e a proposta para esse ano, de 2021. E concluindo, no quarto momento, pensar então em gestos concretos, inspirações para que a gente possa colocar aquilo que a gente define enquanto conceito, o que é evangelizar, para que a gente possa então aterrissar nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, em cada igreja particular. Então, esse é um pouquinho do caminho que a gente vai traçar então em 4 estações. Começando então, quando nós falamos de evangelizar, é preciso, então, recuperar lá o Evangelho. Jesus vai dizer, no final do Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nas palavras de São Marcos. Então, Jesus chama aqueles que ele quis para estar com ele e enviá-los em missão. Então, a evangelização, ela tem um aspecto comunitário. Então, é a igreja que é responsável pelo anúncio do Evangelho. Então, os membros da igreja, pela graça do Santo Batismo, são chamados, então, a evangelizar e assumir, então, a evangelização nesse caráter eclesial. Então, é tarefa e missão da igreja, é o chamado que a igreja faz a cada um dos seus membros, cada homem e mulher de boa vontade, cada batizado, cada batizada. Então, se nós olharmos o Evangelho, temos aí diversas passagens onde nosso Senhor Jesus Cristo, então, nos envia em missão para evangelizar. E como o apóstolo Paulo vai dizer, ai de mim se não evangelizar, se não anunciar o Evangelho. Mas talvez, hoje mais do que nunca, seja preciso a gente se perguntar, mas o que realmente significa evangelizar? O que a igreja entende por evangelização? Então, olhando o contexto do Concílio Vaticano II, sobretudo a Lumen Gentium, aquilo que a igreja é chamada a ser no mundo também, né? A igreja é chamada a evangelizar, eu fiz a opção agora, por conta do tempo também, de recuperar algumas intuições do Papa, sobretudo Paulo VI, nos anos pós-concílio, né? Aquilo que entende por evangelização até chegar ao Papa Francisco. Então, é um caminho bem rápido, já alerto aqui que a gente não vai aprofundar por conta do tempo, mas são lembretes que eu penso que são importantes para que a gente possa pensar em uma campanha para evangelizar. Se existe uma campanha para evangelização, o que a igreja no Brasil, o que a igreja nos fala sobre evangelizar? O que significa evangelizar? Aqui, então, uma primeira intuição que vem desse documento, Evangelho Nunciandi, de 8 de dezembro de 1975. Nesse documento, no número 14, o Papa São Paulo VI assim afirma: a tarefa de evangelizar
todos os homens constitui a missão essencial da igreja. Então, qual é a missão da igreja? Evangelizar. Tarefa e missão que as amplas e profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgentes. Evangelizar, portanto, constitui, de fato, olha que interessante, a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade. Então, faz parte da identidade da igreja. A evangelização, ela não pode ser jamais um ato isolado e nem pessoal. É um ato eclesial. É missão da igreja. Isso é muito importante, sobretudo nos nossos dias. Ninguém evangeliza sozinho. Nós evangelizamos em comunhão, para comunhão, à luz daquilo que o magistério da igreja nos apresenta, enraizados no evangelho, na escuta dos nossos pastores. Então, a evangelização, ela é imprescindível como tarefa irrenunciável da própria identidade da igreja. A igreja, então, ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e gloriosa ressurreição. São palavras do Papa Paulo VI na Evangelho Nunciandi, esse documento que é um paradigmático para que a gente possa pensar, então, em processos pastorais, caminhos evangelizadores. Ainda na companhia do Papa Paulo VI, no número 18 ainda desse documento, ele afirma: evangelizar para a igreja, então, é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, aqui vem algo belo. Então, o que é evangelizar? Né? Levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, que por meio do seu influxo, transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. Então, é tarefa da evangelização, do anúncio do evangelho, tornar nova a própria humanidade. Eis que faço nova todas as coisas. No entanto, não haverá humanidade nova se não houver, em primeiro lugar, homens novos, pela novidade do batismo e da vida segundo o evangelho. Portanto, a finalidade da evangelização é precisamente essa mudança interior. A igreja evangeliza quando procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e coletiva dos homens, da humanidade, a atividade em que eles se aplicam e a vida e o meio concreto que lhes são próprios. Continuando ainda, mais um pouquinho de paciência para a gente recuperar a Evangelho Nunciandi naquilo que é, de fato, o que significa evangelizar, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, evangelizar no tempo presente. O Papa Paulo VI ainda vai nos lembrar que evangelizar significa, portanto, atingir e como que modificar, pela força do evangelho, os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio da salvação. Eu penso que esse número 19 da Evangelho Nunciandi, ele é paradigmático para a gente, é uma referência muito importante. Se nós olhamos, então, a evangelização nesse aspecto. Então, o evangelho possui uma força que modifica os nossos critérios de julgamento, os nossos valores, os nossos centros de interesse são modificados quando o anúncio do evangelho encontra eco na nossa vida, encontra lugar em nossos corações. E pela força do evangelho, então, mudar as linhas de pensamento que possam condizer com os valores do reino, as fontes inspiradoras e os modelos de vida. São palavras assim profundas que nos fazem pensar sobre como que anda realmente a evangelização no nosso contexto, quais são as nossas opções evangelizadoras no tempo presente. E concluindo com a Evangelho Nunciandi, aí no número 20, ainda afirma o Papa Paulo VI, importa evangelizar, não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade, e isto até as suas raízes, a civilização e as culturas do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm na Constituição Gaudium et Spes, a partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus. Então, faz parte da evangelização
do anúncio do evangelho na igreja, essa transformação que atinge a pessoa, mas também o meio onde ela se encontra. Então, é preciso evangelizar, renovando a pessoa, transformando a comunidade e atingindo, assim, então, a sociedade. Então, esse apelo constante. São intuições, como eu disse logo no início dessa conversa, né? São intuições para que a gente possa recuperar os princípios daquilo que a igreja tem dito para nós de longa data, o que significa evangelizar no tempo presente. Então, essas são as contribuições do Papa Paulo VI. Depois, São João Paulo II, aqui nós teríamos uma vida inteira para olhar, sobretudo, no horizonte da nova evangelização, que trabalhou bastante nesse aspecto também. Mas há um texto um pouco desconhecido de João Paulo II, que é um texto da audiência geral do dia 21 de fevereiro de 79, ele havia acabado de chegar de Puebla, então, desse momento da terceira conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, e retomando, então, a experiência da terceira conferência do CELAM, o Papa, nessa audiência geral, ele afirma, São João Paulo II, que evangelizar quer dizer tornar presente Cristo na vida do homem. E quando nós lemos homem, né, cada pessoa humana, né, o homem enquanto pessoa, e ao mesmo tempo na vida da sociedade. Portanto, evangelizar significa fazer todo o possível, segundo as nossas capacidades, para que o homem creia, para que o homem se encontre a si mesmo em Cristo. Essa definição é muito forte. Então, evangelizar para que o homem creia, para que nós possamos encontrar a nós mesmos em Cristo. Cristo revela a verdadeira identidade da pessoa humana, aquilo que nós somos chamados a ser, para que encontre nele o sentido e a dimensão adequada da própria vida. Este encontro é, ao mesmo tempo, a fonte mais profunda da libertação do homem. Exprime o São Paulo quando escreve, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ainda na encíclica Redemptoris Missio, São João Paulo II afirma que a igreja tem em Cristo, que se proclamou o caminho, a verdade e a vida, um imenso patrimônio espiritual para oferecer à humanidade. É o caminho cristão que leva ao encontro de Deus, à oração, à ascese, à descoberta do próprio sentido da vida. Também é este um aerópago a evangelizar. Está na Redemptoris Missio, número 38. Então, são algumas contribuições de Paulo VI, João Paulo II, os dois santos, né, para nos ajudar a pensar sobre o que significa evangelizar hoje. Agora, então, aprofundando um pouco mais, olhando o magistério do Papa Bento XVI, há um caminho muito interessante que ele apresenta para nós, sobretudo nessa carta apostólica sobre a forma de motu proprio, Porta Fidei, com a qual ele proclama o ano da fé, e durante o ano da fé, o Papa, então, em 2012, ele convoca, então, um sínodo para pensar a nova evangelização para a transmissão da fé. Por que é importante esse documento do Papa Bento XVI? Porque, antes na Porta Fidei, né? Porque aqui o Papa vai nos ajudar a pensar o seguinte, olha, nós temos muitos batizados, mas poucos evangelizados. Dando continuidade àquilo que João Paulo II falou da nova evangelização, Papa Bento XVI, ele afirma categoricamente que uma das maiores crises do tempo presente é a crise de fé, é a crise de Deus. Quando nós retiramos Deus do caminho do homem, quem sofre é a própria humanidade. Então, é preciso repropor a fé em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, em Jesus Cristo que dá sentido verdadeiro a cada pessoa, a Jesus Cristo que nos faz reconhecer uns aos outros como irmãos, a Jesus Cristo que nos leva a cuidar uns dos outros, tal como o bom samaritano. Então, a Porta Fidei é um documento importantíssimo que vai, de certa forma, preparar o caminho para a exortação apostólica evangelical, que o Papa Francisco nos traz de presente. Mas ainda na Verbum Domini, nessa exortação apostólica pós-sinodal, o Papa Bento XVI ele afirma que existe um único verbo, que é o próprio Cristo, que se manifesta numa sinfonia de vozes que vai desde a criação, passando pela Sagrada Escritura até o silêncio da cruz. E ele conclui, então, afirmando que a pessoa de Jesus Cristo é a boa nova que anunciamos. Vale a pena recordar aqui o discurso do Papa Bento XVI, na abertura da 5ª Conferência
do Celan, em Aparecida, onde o Papa afirma que conhecer Jesus Cristo, portanto, é a nossa alegria e anunciá-lo é a nossa missão. Evangelizar, então, é conhecer Jesus Cristo e anunciá-lo pelo testemunho de vida, formando discípulos missionários a serviço da vida plena, da vida em plenitude. Isso para falar, então, da dimensão social do Evangelho, do cuidado, sobretudo, para com os pobres e marginalizados. E durante o seu pontificado, o Papa Bento XVI ele cria, então, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização e convoca, então, o sínodo para o sínodo em 2012, para o ano de 2012, com o objetivo de refletir sobre esse tema. Quais são as 3 molduras, então, que vão nos conduzir ao sínodo para pensar uma nova evangelização hoje? O Papa Bento XVI fala da ditadura do relativismo e a fé não pode ser relativizada. Né? Ele nos convida, então, a refletir sobre a fé com a Porta Fidei, que, com o Ano da Fé, sei que vocês vão lembrar de muitas iniciativas que nós vivemos nesse ano. E quando o Papa fala, então, da nova evangelização, a nova evangelização para o Papa Bento XVI é uma proposta pastoral em contínuo dinamismo. O seu crescimento, o crescimento da igreja, né, não se dá só em nível geográfico, como foi a sua ampliação da América Latina para o mundo, mas também nas suas formulações. Ou seja, um nível mais imediato, permanente e prioritário é um esforço em vitalizar a ação evangelizadora para aqueles que recebem de modo insuficiente. É aquele famoso jargão que eu já mencionei, né? Nós temos muitos batizados, mas esses batizados precisam ser evangelizados, redescobrir Jesus Cristo e a beleza da igreja. Então, a nova evangelização se constitui também como uma proposta ampla que abarca todas as dimensões de vida da igreja. Mas o que acontece, e aqui um fato importantíssimo para a gente compreender o que significa evangelizar no tempo presente, evangelizar hoje. Sabemos, então, da renúncia do Papa Bento XVI, a sé ficou vacante, e durante o Ano da Fé, são elementos interessantes, durante o Ano da Fé que o Papa Bento proclamou e abriu o Ano da Fé, ele renuncia. Com a renúncia do Papa Bento XVI, nós tivemos aí, então, aquela expectativa de quem seria o novo Papa. Por que essa expectativa em relação ao novo Papa, que vem depois da renúncia do Papa Bento XVI, é importante? Porque antes do conclave, vocês vão se lembrar disso, e eu só vou recordar aqui agora, aconteceram diversas congregações dos cardeais, já em Roma, para poder pensar e refletir sobre como seria, então, o possível Papa, né? Então, qual seria o perfil do novo Papa? E nessas congregações, a grande questão era justamente essa. Né? Quais as contribuições, então, que o novo Papa pode oferecer para a Igreja hoje no que diz respeito à evangelização? Era essa a expectativa, era essa a conversa entre os cardeais. E como vocês sabem, nessas congregações, cada cardeal tem a oportunidade de falar um pouco daquilo que ele espera em relação ao novo Papa. Qual seria o novo Papa para o tempo presente? Nessas congregações, então, o cardeal Bergoglio também teve a palavra. Aqui, gente, é muito interessante, porque talvez seja muita ousadia da minha parte, mas para a gente realmente pensar agora, eu acho que 2 coisas. Primeiro, qual é a expectativa que o cardeal Bergoglio tinha em relação ao novo Papa? Então, a gente vai olhar, e aí por isso que eu falo de certa ousadia, porque talvez a gente vai olhar agora como que o Papa Francisco ele corresponde às suas próprias expectativas no que diz respeito à missão do Papa, nos confirmando na missão de evangelizar e o que ele entende por evangelização. Durante o seu pronunciamento, antes mesmo do conclave, o Papa Cardeal Bergoglio, né? Então, Cardeal Bergoglio, ele fez um pequeno esquema e o Cardeal de Havana recolheu esse esquema, pediu para o Cardeal Bergoglio, depois